Muito boa vida para você que nos assiste. Nós estamos dando continuidade ao material produzido pelo IFCE Jacaraú, tendo como objetivo preparar você, aluno, que irá fazer o Enem nesse ano na prova de História de forma muito específica. Eu sou o professor Marcos Jean e hoje nós daremos continuidade à nossa série de aulas de História, aulas preparatórias para o Enem. Todo o nosso material foi dividido em 3 módulos. No módulo 1, nós tivemos 3 vídeos. O primeiro vídeo abordou a história no Enem, quando nós estudamos a estrutura da prova, como funciona a teoria de resposta ao item e a história nos últimos Enems, sobretudo nos Enems de 2019, no Enem de 2020 e no Enem de 2021. No vídeo 2, ainda do módulo 1, nós falamos sobre os assuntos que mais caem no Enem, baseado nos assuntos que mais caíram nos Enems desde 98 até 2021, mais uma vez, dando ênfase aos 3 últimos Enems, que fazem parte do perfilamento 3, do terceiro perfilamento do Enem. Focamos História Geral e História do Brasil nos Enems de 2019, 2020 e 2021. E no último vídeo do módulo 1, nós elaboramos e repassamos para vocês 10 dicas de como estudar, da melhor forma de estudar e da melhor forma de fixar os conteúdos. E ao final, nós respondemos a seguinte pergunta: é recomendado chutar no Enem? E aí nós falamos se valeria a pena ou não. No módulo 2, que nós estamos chamando carinhosamente de déjà vu, porque a gente vai fazer uma revisão rápida de toda a história. O primeiro vídeo do módulo 2, nós falamos sobre o que a gente precisa saber em história geral. E na primeira parte, nós falamos sobre a pré-história, sobre a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. E no vídeo 2, ainda do módulo 2, nós continuamos a responder essa pergunta, o que eu preciso saber em história geral, mas dessa vez nós ficamos na parte final, na Idade Contemporânea, que é a parte que mais é cobrada no Enem quando se trata de história geral. Hoje, nós vamos continuar o módulo 2, agora com o terceiro e penúltimo vídeo desse módulo, e a gente vai responder o que eu preciso saber em história do Brasil, e não mais história geral, em história do Brasil, e a gente vai fechar hoje Brasil Colônia e Brasil Império. Eu espero que você esteja gostando dessa série, que você esteja acompanhando cada vídeo e que você possa sair desse vídeo melhor do que você entrou ao final, claro, da sua exibição. Então vamos lá? O que é que eu preciso saber em História do Brasil? Brasil Colônia é a primeira parte do nosso vídeo de hoje. É a parte que mais costuma ser cobrada no Enem. Sobretudo quando o Enem pega os eixos temáticos, quando pega a questão da escravidão, quando pega a questão dos grupos indígenas. Então, o Brasil Colônia, obviamente, ele vai começar com a expansão ultramarina, tira esse S aqui, com a expansão ultramarina. E em alguns momentos ele pode confundir a expansão ultramarina da Espanha com a de Portugal com a da Inglaterra. Obviamente, a gente vai focar na de Portugal. É muito pertinente, porque o Enem costuma cobrar as chamadas sociedades pré-cabralinas. Nós temos as sociedades pré-colombianas, que não caem no Enem, astecas, incas e maias, mas as sociedades pré-cabralinas, elas caem no Enem. A história, a sociedade, a cultura, como se organizavam, o legado histórico e cultural que essas sociedades, que os índios legam, deixam para a gente, e também a questão da escravidão. A gente sabe que a escravidão na história do Brasil, ela não aconteceu apenas com os negros que vinham da África, mas também com os chamados negros da terra, que eram os índios. Então, estudar as sociedades pré-cabralinas é muito importante se você pretende se dar bem no Enem, sobretudo no quesito que fala sobre os índios. E aí nós começamos a colonização de forma muito clara, muito evidente, muito oficial. Quem gosta da datação a partir de 1530. Então nós precisamos aprender ou revisar ou estudar a influência e a contribuição jesuítica, inclusive caiu no último Enem uma questão sobre isso,
o sistema administrativo, como funcionavam as sesmarias, o que eram as feitorias, como funcionavam e se lograram êxito as capitanias hereditárias e, é claro, os governos gerais, sobretudo capitanias hereditárias que fazem parte dessa composição administrativa, mas sempre dando uma olhada na questão das sesmarias e das feitorias. É interessante também que o estudante esteja atento ao pacto colonial, que a gente chama lá na América de exclusivo metropolitano, é basicamente a mesma coisa, é a relação que aprisionava a colônia à metrópole nas suas relações comerciais e como funcionava a administração colonial no Brasil, tanto na sociedade pré-engenho como na sociedade pós-engenho. E aí, já que nós falamos de engenho, empresa açucareira. Como é que funcionava a empresa açucareira, qual era a estrutura da empresa açucareira, qual era o perfil da sociedade colonial, qual era o papel do homem branco, qual era o papel da Casa Branca, ideologicamente falando, qual é o papel da senzala, ideologicamente falando. Obviamente, a questão da escravidão entra com reforço agora de que o negro africano ele era escravizado, não apenas o índio, mas muito mais em detrimento do índio por conta de questões ideológicas, do protecionismo jesuítico em cima dos índios. Entradas e bandeiras, gente, é muito pouco provável, nunca caiu questão sobre entradas e bandeiras, então eu, se fosse você, passava por cima. As drogas do sertão como consequência da busca pelo ouro, ou como consequência, ou como atividade complementar, concomitante, né? Nós sabemos que quando os portugueses chegam ao Brasil, o objetivo deles era encontrar o vil metal, era assim que Pero Vaz de Caminha colocou lá na sua carta. Então, essa trajetória, essa epopeia na busca pelo ouro vai trazer algumas peculiaridades que o Enem, através de um texto, por exemplo, na questão da mineração, por exemplo, na própria Inconfidência Mineira, o Enem pode cobrar da gente, do estudante, ou de quem está fazendo a prova. Os movimentos nativistas, muito embora eles não sejam muito cobrados, né? Revolta de Beckman, por exemplo, Revolta de Vila Rica, por exemplo, mas pode ser que nós nos deparemos com um texto que fale de algum desses movimentos. E a vinda da família real para o Brasil, apesar de não ser muito a praia do Enem, uma vez que o Enem não cobra a era napoleônica, não cobra bloqueio continental, mas é interessante que a gente estude as realizações, os impactos, os desdobramentos, as consequências do chamado período joanino, que começa em 1808, quando a família real foge de Portugal para o Brasil. E aí nós temos uma trinca aqui do Brasil Colônia, que finda o Brasil Colônia, né, que vira a página, que termina o capítulo do Brasil Colônia, e que o Enem gosta muito de cobrar, que são os movimentos emancipacionistas. E aí nessa trinca nós temos os três, que são os mais importantes, mas que os que mais são cobrados são os dois últimos. Na ordem cronológica, eu tenho a Revolução Pernambucana de 1817, que foi cobrado nos últimos Enems, a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. O que é que eu preciso entender em cada uma dessas três? O contexto histórico, o contexto político, o contexto social e o contexto econômico. Por que elas aconteceram? Quais foram os fatores desencadeadores? Por que umas tiveram uma durabilidade maior? Por que umas não lograram êxito? Ou por que nenhuma logrou êxito em uma perspectiva imediatista? Quais são os principais líderes e como é que elas se encerraram, como é que elas finalizaram, qual foi o desfecho? É claro que quando a gente fala em líderes, é evidente que Tiradentes passa a ser o grande protagonista, como que o grande candidato a ser o salvador da pátria. Mas é interessante que a gente observe também alguns outros líderes da Conjuração Baiana, Manuel de Deus, por exemplo, apesar de que o Enem geralmente ele superficializa quando ele fala da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana, dando um enfoque muito maior à Inconfidência Mineira. Ok? Para finalizar o período colonial, nós temos a Revolução Liberal do Porto, que faz parte do processo de independência política do Brasil, que foi um movimento que acontece na cidade do Porto, lá em Portugal, exigindo a volta imediata da família real para o Brasil, para Portugal, do Brasil para Portugal. E é nesse contexto que Dom Pedro I, no dia 8 de janeiro de 1822,
pelo menos nos anais da história, é, 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 joga, né, vomita aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Alguns estudiosos já dizem que ali seria a data da nossa independência, porque a partir daquele momento o Brasil começa a desrespeitar as ordens portuguesas e começa já a legislar em causa própria. O Dia do Fico tem como grande culminância o 7 de setembro de 1822. Né? Então, o Dia do Fico ele passa a ser uma gestação de 8 meses e ele desencadeia, ele dá na luz o 7 de setembro, 8 meses depois. Finalizamos o Brasil Colônia, vamos para o Primeiro Império, que os livros chamam de Primeiro Reinado, muito embora eu não goste dessa nomenclatura, porque nós não tivemos reis. E mesmo que nós tivéssemos uma família monárquica portuguesa, mas o Brasil não teve rei, nós tivemos imperador, então o correto seria Primeiro Reinado. Mas a nomenclatura oficial é de Primeiro Reinado, que é todo o período compreendido entre a nossa independência, 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, 1831. O que é que a gente precisa saber nessa quase uma década de governância de Dom Pedro I? As primeiras medidas que o absolutista Dom Pedro I toma à frente do governo do Brasil, as lutas pela independência, que na verdade seriam as lutas contra a independência promovida por Dom Pedro I, né? Que aí Dom Pedro I, para consolidar a independência, contrata mercenários, mas esse é um assunto muito pouco provável, esses embates pró-Brasil e contra Dom Pedro I, o Enem nunca cobrou isso, então eu, no seu lugar, também faria vista grossa. Algo bem interessante é como funciona, ou como funcionou, a composição política do período do Primeiro Reinado. Não só do Primeiro Reinado, mas também do período regencial e do Segundo Reinado. Quais os partidos prevalentes, né? O Partido Conservador, o Partido Moderador, lá na frente, lá no Segundo Império, o Partido dos Exaltados. Então, é muito interessante que a gente estude a configuração ideológica desses partidos, porque o Enem ele pode cobrar isso através de um texto ou através de textos comparativos. A Constituição de 1824, a Constituição outorgada de 1824, o Enem sempre cai questões sobre Constituição, e por ser a nossa primeira e única Constituição monarquista, é interessante que a gente tenha algumas, ou que nós estudemos algumas características dessa Constituição. Já nos anos finais, quando o Primeiro Reinado já respirava com a ajuda de aparelhos, nós temos a Noite das Garrafadas, que acontece em março de 1831, que nada mais foi do que disputas, né? Do que brigas entre brasileiros e portugueses apoiando Dom Pedro I, brasileiros não querendo mais Dom Pedro I, e para culminar, ou para ter um desfecho nada agradável do Primeiro Reinado, Dom Pedro I, poucas semanas depois da Noite das Garrafadas, ele abdica do trono brasileiro em favor do trono do seu país de origem, lá que havia uma sucessão dinástica por conta do falecimento de Dom João VI, pai de Dom Pedro I, e para Dom Miguel não assumisse o trono, Dom Pedro I então vai para lá e assume o trono com o título de Dom Pedro IV. E aí finalizamos o Primeiro Reinado. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que era o mais direto ao trono naquele momento por vários motivos, era impossibilitado de assumir porque ele só tinha 5 anos de idade. E aí, o que é que a legislação brasileira estabelecia? Que o Brasil deveria ser governado por regentes, né? Que eram tutores de Dom Pedro II, que iriam governar até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. E aí o Brasil então inicia o que ficou conhecido como período regencial, que também é muito pouco provável de ser cobrado, de cair no Enem. Não caiu até agora, eu não entendo, eu não penso, não vejo com bons olhos como deveria cair nesse Enem de 2022. Mas, em caindo, o aluno precisa dar uma olhada sobre as 4 regências, né? A trina provisória, a trina permanente, a de Araújo, a de Padre Antônio Feijó e a última, a do Araújo Lima. E também é interessante, aí sim pode ser cobrado de vocês com mais expertise,
as rebeliões que ocorreram no período regencial. O período regencial tem a mesma durabilidade do primeiro reinado. O primeiro reinado durou 9 anos, o período regencial dura 9 anos. Vai da abdicação de Dom Pedro I em 1831 até o golpe da maioridade e quando Dom Pedro II assume o trono em 1840. Quais foram as rebeliões desse período? A Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Cabanagem no Grão-Pará e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Farroupilha, que foi a maior guerra civil que houve no Brasil. Se você olhar aqui a data, ela durou 10 anos e ela terminou já no segundo reinado. Ela começa no período regencial e ela termina no segundo reinado já. O que é que essas rebeliões queriam? Essas rebeliões, via de regra, eram províncias ou movimentos dentro das províncias insatisfeitas com a política vigente durante, sobretudo, o período regencial. Como elas se sentiam asfixiadas por essa política, como elas se sentiam desprivilegiadas por essa política, elas queriam mais autonomia, elas queriam mais liberdade, elas queriam mais condições de fôlego econômico, então elas se revoltam contra a província. Exceção a Farroupilha, que é muito clara, era um movimento separatista, e a Sabinada também tinha resquícios de separatismo. O período regencial termina com o golpe da maioridade. Araújo Lima, entendendo que os regentes não tinham legalidade para estarem no poder, e como o Brasil estava se desmanchando em rebeliões nos 4 cantos, né? No norte, no nordeste e no sul do país, então dá-se o golpe da maioridade, que nada mais foi do que a antecipação legal da idade de Dom Pedro II, que na época já tinha 15 anos e meio, então vai ter que ser você mesmo, Dom Pedro II, e aí coloca um adolescente lá para conduzir o Brasil, e ele só sai quase meio século depois, em 1889. Terminamos o período regencial e aí nós vamos para o segundo reinado. Lembra que eu falei que no primeiro reinado eu precisava estudar a composição política? No segundo reinado também eu preciso ver a composição política. E eu falei que nós tínhamos o Partido Conservador, o Partido Moderado e o Partido Exaltado, que queria romper com a monarquia e instaurar um novo regime no Brasil. O que é interessante do segundo reinado são os 2 maiores entraves externos que mancharam o segundo reinado. O primeiro foi um embate com a Inglaterra, a questão Christie, né, do embaixador inglês no Brasil, William Christie, e o Brasil saiu vitorioso nessa batalha, que na verdade não foi uma guerra, nessa questão jurídica, e a Guerra do Paraguai, que aí sim foi uma batalha. Foi o primeiro confronto armado da história do Brasil, e o Brasil saiu vencedor, né, para lourear a participação do Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, mas a gente sabe que não foi tanto cor-de-rosa assim. Eu me lembro que há um bom tempo atrás caiu uma questão sobre o Enem, associando a Guerra do Paraguai e a questão da escravidão, porque como o Brasil não tinha exército formado, o que é que a monarquia fez? O que é que o Império fez? Todo escravo podia se alistar no exército, quando voltasse da guerra estaria livre. Então, muitos foram espontaneamente, mas muitos também foram de forma obrigada. Após a Guerra do Paraguai, estoura no Brasil mais uma vez a questão abolicionista, onde o Brasil já vinha ensaiando, até por questões de pressão da Inglaterra, né, do contexto da Revolução Industrial, algumas leis abolicionistas. E essas leis a gente precisa saber: a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que influenciou o Brasil. Essa questão da Bill Aberdeen caiu sim no Enem do ano passado. Passada a questão abolicionista, nós temos a situação econômica, né? A influência do ouro preto, a influência do café e o peso que o café teve para com a nossa economia. E o segundo reinado, então, finda com um golpe de Estado, quando os positivistas, maçons, republicanos do exército dão um golpe de Estado, tiram Dom Pedro II, proclamam a República, já se abraçando, se apoiando no desgaste da monarquia com as questões externas, como a questão Christie, como a Guerra do Paraguai, e com as questões internas, como a questão abolicionista.
Então, há um golpe de Estado, a República é imposta e em 1889 nós findamos o Segundo Reinado, ok? Bom, gente, é isso que nós temos para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, eu digo o que eu venho dizendo nos últimos vídeos, é muito assunto para a gente explorar de forma resumida. Então, a gente só está pontuando aquilo que o aluno deve saber, aquilo que o aluno deve buscar para ele chegar no Enem da forma mais preparada possível. Entendendo que o Enem gosta muito de pegar assuntos meio que periféricos, né? Mais que gerais. Então a gente dá tópicos principais, mas é muito comum, por exemplo, se ele pegar um texto na época da escravidão e pedir para você analisar esse texto. E quando isso acontecer, você vai precisar muito mais da interpretação textual do que do conhecimento técnico daquele assunto. Próximo vídeo nosso, a gente vai para o último vídeo. Aqui não é vídeo 1, aqui é vídeo 4. O último vídeo do módulo 2, onde nós vamos saber o que eu preciso saber em História do Brasil na parte 2, e Brasil República, porque nós já vimos Brasil Colônia e Brasil Império, ok? Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Não percam o nosso próximo vídeo, porque o próximo vídeo nós encerramos o módulo 2 e aí nós iremos começar o último módulo, o módulo 3, quando nós iremos resolver as questões ou algumas questões para o Enem. Fique bem, fique com Deus, bons estudos, excelente Enem. A gente se vê no próximo vídeo.